Sejam bem-vindos, peregrinos, ao Jornada da Alma. Este é um canal aqui no YouTube, canal de estudo das sabedorias dos mistérios. É um espaço de filosofia e é um espaço que foi criado a partir de um livro que eu estou escrevendo, chamado A Jornada da Alma, uma introdução às tradições dos mistérios. É um espaço de reflexão, um espaço de acolhimento e um espaço de a gente poder participar um pouco, né, dessas tradições antigas, né, que tanto no Oriente quanto no Ocidente, que falavam desses mistérios, né. Então esse livro, ele tem uma estrutura que é com base dessas tradições, uma estrutura fundamental, que eles entendiam que todos, nós estamos fazendo uma jornada de alma. Então nós estamos hoje no sexto vídeo, né, e esse sexto vídeo, então, vai encerrar a parte um, o chamado, tá bom? Então, vamos entrar nesse último vídeo da parte um. É um prazer, né, estar encerrando essa parte, que é essa parte do chamado. Então, capítulo 3, né, o chamado da alma, recordação da origem, leitura comentada, parte 3. O que nós vamos ver, então, nessa parte 3? Quais são os tópicos, né? A vacuidade e o fim da separação, o vazio que não é ausência, a descoberta da interdependência, quando a separação começa a desaparecer, o despertar do coração, da dor à compaixão, bodhicitta, o coração desperto, karma e libertação, entrada nos mistérios menores, sabedoria que desperta, o amor e sabedoria, conhecimento e sabedoria, sabedoria como experiência viva, a sabedoria que já habita a alma, participar da obra da vida. Então, esses são os tópicos que a gente vai ver aqui nesse encontro de hoje. São bastantes tópicos, a gente vai tentar, a gente vai fazendo a leitura, né, do livro, né, umas passagens do livro, né, umas frases, e à medida que a gente achar necessário fazer algum comentário, a gente faz, tá bom? A vacuidade e o fim da separação. Quando a investigação chega a esse ponto, algo inesperado começa a acontecer. Durante toda a vida, procuramos descobrir quem somos. Imaginamos que, se buscarmos com suficiente profundidade, acabaremos encontrando um núcleo definitivo, uma identidade imutável, escondida por detrás das mudanças do corpo, das emoções e dos pensamentos. Entretanto, quanto mais sinceramente investigamos, menos encontramos aquilo que imaginávamos procurar. Primeiro percebemos que o corpo pertence ao mundo ílico e está continuamente sujeito às leis da transformação. Depois observamos que o mundo psíquico também permanece em constante movimento. Emoções surgem e desaparecem, desejos mudam de direção, pensamentos se sucedem sem descanso e as próprias lembranças reorganizam continuamente a história que contamos sobre nós mesmos. Tudo aquilo que parecia oferecer um fundamento sólido revela-se transitório. Se não sou apenas meu corpo, minhas emoções, nem meus pensamentos, então quem sou?
É como se o chão conhecido começasse a desaparecer e ainda não conseguíssemos perceber aquilo que existe além dele. Então, aqui entramos nesse tópico, o vazio que não é ausência, né? Então, essa identificação, né, com esses dois aspectos da experiência humana, né, da consciência, a gente viu que eles não são permanentes. Então, dessa sensação de vazio, né, que aparece muitas vezes nessa nossa jornada, né? Às vezes a gente se depara com essa sensação de vazio. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente experimenta, a gente vê que não existe algo, né, que fundamenta, algo que está mais profundo, algo que está por trás daquilo ali que é transitório. E a gente tenta se manter, buscar algo permanente naquilo que é impermanente, né? Então, se essas coisas que a gente se identifica são vazio, né, de uma existência, né, permanente, então o que que é esse vazio, né? O que que é essa sensação de vazio? E a gente vai ver que esse vazio não é uma ausência, né? Então, aqui é o título, né, que a gente está entrando aqui, o vazio que não é ausência. No budismo, ele conduz ao ensinamento de vacuidade. Na dissertação dos mistérios, na tradição dos mistérios, podemos reconhecê-la como uma passagem inevitável entre a identificação com os mundos inferiores e o despertar para uma consciência mais ampla. Então, quando a gente começa a fazer essa trajetória de olhar para dentro, já que a gente desceu aos mundos inferiores, né? E esses mundos inferiores, né? E a gente precisa participar de uma experiência humana nessa jornada da alma, que isso tem um propósito, né? Que isso tem uma missão, né? De alma. Então essa vacuidade, esse vazio, né? Faz com que a gente comece a se olhar para dentro, né? E entre essa identificação com os mundos inferiores e o despertar para uma consciência mais ampla. Então, se essas consciências, né, essas que estão, que fazem nós perceber a nossa realidade, não nos traz as respostas que a gente precisa, né, e nos leva para esse sentimento de vazio, então, será que existe uma consciência mais ampla, né, que é essa consciência que experimenta o mundo através do mundo ílico e psíquico? Não se trata de um vazio de existência, mas de um esvaziamento das falsas certezas construídas pelo ego. A vacuidade não afirma que as coisas não existem, afirmam que nada existe de maneira isolada, independente e permanente. Então, se a gente olhar, né, pelos aspectos da consciência, do mundo ílico e do mundo psíquico, a gente tem essa percepção que tudo está relacionado, existe uma relação, né? Não existe nada independente, né? Que tudo é interdependente, né? O corpo, né? O mundo psíquico, o mundo dos pensamentos, tudo que a gente pode observar é interdependente. Então, essa sensação desse vazio vem, né, desse aspecto de a gente considerar que existe um eu, um ego independente, né, de tudo que está do mundo, inclusive das situações, né, das causas, dos efeitos das coisas do mundo, como se essas coisas fossem independentes.
né. Então a gente se enxerga independente do outro, se enxerga independente das coisas, né, da natureza, né, e a gente vê que até numa árvore, né, ela depende, né, toda árvore tem uma dependência, ela depende do sol, ela depende da terra, ela depende do próprio, potencial daquilo que está na semente nela, na própria semente, para ela poder se desenvolver, né. Então existe o mundo todo está interrelacionado, né, existe uma interdependência. Então, né, porque a gente tem uma origem, né, e uma origem que é um todo, né, as coisas, a origem da nossa alma, ela vem da unidade. Então todas as almas, elas são interdependentes também, né. A gente sabe que nossas relações no mundo, elas são interdependentes, a gente se relaciona com outras pessoas, né, tem uma interdependência, né, e esse sentido de separatividade que é o grande problema. Então a gente viu que temos o karma também, a gente discutiu isso no vídeo passado, né, como o karma, faz girar a roda do samsara, né, e esse karma é algo interno que a gente participa, né, e que a gente tratou toda essa questão do karma, né, mas também agora a gente entra nessa outra questão, né, da desses aspectos da consciência, né, e que então dessa possibilidade de uma consciência para além daquilo que a gente entende, né, consciência que afirma através de um eu, de um ego, né. Então, descoberta da interdependência. Uma árvore não existe apenas por si só, ela depende da terra que sustenta, da água que a alimenta, da luz do sol, do ar que respira e do tempo que permitiu seu crescimento. O mesmo acontece conosco. Aquilo que chamamos de eu resulta do encontro de incontáveis causas e condições que se influenciam mutuamente em cada instante. Nada acontece isoladamente, tudo participa de uma mesma corrente de vida. Quando começamos a perceber essa interdependência, a ideia de separação começa lentamente a perder sua força. Aquilo que chamávamos de eu deixa de parecer um pequeno centro isolado lutando contra um universo estranho. Então essa estranheza que a gente encontra às vezes, muitas, em relação ao mundo, né, que se achamos estranho ao mundo, né, que como se nós, não pertencêssemos, né, a esse mundo. E esse não pertencimento, na verdade, é em consequência dessa separatividade. Porque se nós participamos dos mistérios, né, nós, fizemos parte dos mistérios, né, não estamos fora dele e ele também não está fora de nós, é porque nós temos uma consciência para além daquilo que nós nos identificamos com esse ego. Então, essa estranheza ao mundo, né, esse mundo que ao qual participamos, é porque, em consciência nós estamos presos ao mundo, mas a nossa consciência é muito mais ampla que isso, né. Passamos a perceber que existimos em relação permanente com tudo que nos cerca. Quando percebemos a profunda interdependência da existência, o sofrimento deixa de ser apenas um problema individual. Ele passa a revelar os lugares onde a consciência ainda permanece separada do fluxo da vida e presa às antigas identificação. Então a nossa consciência
que está, né, veste as roupas do Egito, na jornada do príncipe, né, que se identifica com as roupas do Egito, ela entra nesse processo da vida, né, de como separado, né, de uma vida separada, né, e trata esse fluxo, né, de tudo que é impermanente, como se algo fosse separado, e essa busca pela permanência, né. E o que traz essa busca pela essa impermanência, pela para buscar uma permanência em algo que é impermanente, que tem que ter sempre em fluxo, né, é essas antigas identificações que a gente tem com as coisas, né. E como a gente se identifica e tenta manter ou, né, e quer evitar a dor, né, ou buscar, né, a a a alegria, vamos dizer assim, né, a satisfação, então nós dizemos apego e repulsa, né, esse é a grande questão que nós viemos tratando aqui, né. Quando a separação começa a desaparecer? Para a personalidade, esse processo pode parecer uma morte. Para a alma, entretanto, trata-se do nascimento de uma percepção inteiramente nova. Então, a personalidade, né, à medida que eu começo, então, a me voltar para dentro e identificar que o apego é um apego da personalidade, que quer se manter no mundo transitório, aí, né, a gente pode, então, verificar essa mudança, né, essa mudança interior, né, que existe uma consciência para além daquilo que é transitório, né. Antes de vestir novamente as vestes luminosas, preciso primeiro deixar de acreditar que as roupas do Egito constituem sua verdadeira identidade. Então, antes que a gente possa, né, ampliar essa consciência, né, dessa consciência da unidade que existe na gente, né, dessa não separatividade, que são as vestes luminosas que abrem o caminho, né, para essa unidade, eu preciso me despir, começar a me despir das vestes do Egito, né, das roupas do Egito, que fazem essa identificação com aquilo que é impermanente. A personalidade continua existindo, mas deixa de ocupar o centro absoluto da experiência, né, que a gente chama do autocentrado, né, a gente vai ver isso na na parte 2 do livro, né, que a gente trata da preparação. O corpo, emoções e pensamentos permanecem ativos, porém tornam-se instrumento da expressão da alma e não mais seus senhores. A vacuidade não remove aquilo que somos, remove aquilo que nunca fomos. Ele dissolve lentamente as falsas identificações para a qual a realidade mais profunda possa finalmente manifestar-se, né? É esse aspecto da nossa essência, né? Para poder se manifestar, a sabedoria é inerente a uma alma que partiu de uma origem, sendo tudo que ela já é, né. O que acontece é que ela precisa, partir, né, entrar no mundo da experiência para ela poder se reconhecer como uma alma divina, né, uma alma que participa dessa unidade divina. Então eu preciso dissolver, né, tirar essas roupas que fazem com que ela, crie uma cortina sobre a nossa essência. Mas quando a separação começa a desaparecer, algo extraordinário nasce espontaneamente. A consciência deixa de perceber apenas a sua própria dor e começa a reconhecer que todos os seres atravessam as mesmas condições de ignorância, sofrimento e busca pelo retorno de sua origem.
Essa ignorância, a gente já viu em outros vídeos, né, que não é a ignorância, essa ignorância, né, da palavra, né, como nós conhecemos, mas é a ignorância da origem, é a ignorância da unidade, né, e é a ignorância que causa a separatividade, né, para as tradições antigas, essa sensação de um eu separado do outro, né, dessas coisas, tudo de todos os fenômenos estar separados, né, e que nós somos vítimas, né, dessas circunstâncias, é que eles tratavam como ignorância. Nesse instante, o coração desperta de uma maneira inteiramente nova. E justamente desse despertar do coração que nascerá aquilo que as tradições budistas chamam de bodhicitta. Tá? Esse despertar do coração, né, que nos conduz, né, esse despertar do coração, né, que Jesus, né, falava no amor, né, a gente falava na compaixão, né, também na tradição, do Oriente, né, tanto na nos Vedas, como nos Upanishads, como na tradição budista, né, a Mahayana, né, principalmente a tradição budista, a Mahayana traz muito essa ideia do bodhicitta, né, e que nós vamos ver aqui. O despertar do coração. Quando a sensação de separação começa a enfraquecer, algo profundamente novo desperta na consciência. Não se trata de uma ideia que aprendemos, nem de uma conclusão filosófica obtida após longas reflexões. Trata de uma transformação silenciosa na maneira de perceber a vida. Aquilo que antes era vivido apenas a partir do pequeno centro do eu, começa a abrir espaço para uma percepção mais ampla, na qual a existência deixa de girar exclusivamente em torno das próprias necessidades, desejos e medos. A gente viu então, né, até então, que esse mundo, né, psíquico, ele se movimenta, né, em função dos seus desejos, seus medos, né, eh, seus pensamentos também giram em torno, né, dessa permanência, né, de manter as nossas ideias, nossas convicções, né, e né, o nosso corpo também, né, que se manifesta. Então a gente vê, né, que todas essas questões que a gente vê aqui estão muito ligados com essa falta, né, da visão, né, de uma não, separatividade, né. Da dor à compaixão. O sofrimento deixa de ser um acontecimento isolado e transforma-se numa linguagem comum compartilhada por toda a humanidade. Porque toda a humanidade, né, participa dessa experiência e dessa identificação com os sofrimentos. Todos sofremos, né? Se todos participamos da mesma jornada, então ninguém é completamente estranho. Todos estamos aprendendo, todos carregamos nossas limitações, todos buscamos, consciente ou inconscientemente, o caminho de volta para a nossa verdadeira natureza. É nesse momento que começa a nascer a compaixão. A compaixão verdadeira nasce de um lugar completamente diferente. Ela surge quando reconhecemos que a mesma ignorância que produz o sofrimento do outro também habita ou já habitou nossa própria consciência. Não existe superioridade nesse olhar, existe reconhecimento.
Então para as tradições do mistério, né, o bodhicitta, né, aquela, eh, alma que chegou a esse grau de consciência, né, da verdadeira compaixão, né. É aquele que consegue não ter nenhuma superioridade em relação ao outro, né, porque sabe, né, que e reconhece em todos os irmãos de jornada, né, reconhece em todos os irmãos aquilo que, eh, a gente passa, né. Então, essa ignorância é uma ignorância que pertence a todos nós, né, essa ignorância, esse sentimento de separatividade, né, essa apego à impermanência, esse eu, né, que se apega, que quer se fixar, né. Então isso tudo faz parte da ignorância e todo tipo de sofrimento e todo tipo de, eh, que fazem, né, que as pessoas causem sofrimento às outras, estão interligado a essa ignorância. Né, a ignorância, a separatividade, né, é não saber, não ter essa noção de que todos fizemos parte de uma única origem, né. A verdadeira compaixão nasce justamente porque deixamos de colocar o ego no centro da experiência. Ela não procura possuir a dor do outro nem controlar o seu destino. Ela simplesmente reconhece a humanidade compartilhada, e desse reconhecimento nasce naturalmente o desejo de aliviar o sofrimento sempre que possível, né? Porque se estamos na mesma unidade, o sofrimento do outro também é o nosso sofrimento. Se não existe nada separado, se tudo está interrelacionado, né, o sofrimento do outro, por mais distante que seja, também é o nosso sofrimento. Bodhicitta, o coração desperto. É nesse contexto que a tradição budista utilizava a palavra bodhicitta. Mais do que um conceito filosófico, representa o momento em que a busca espiritual deixa de estar voltada apenas para a própria libertação e passa a incluir sinceramente o bem de todos os seres. Essa é a mente bodhicitta, né? Aquele que busca o bem de todos os seres. O praticante já não deseja despertar apenas para si. Compreende que seu próprio despertar encontra sentido quando participa do despertar coletivo da humanidade. Na tradição dos mistérios, revela-se quando o iniciado compreende que seu caminho nunca foi uma fuga do mundo, mas uma preparação para servir conscientemente a vida. Karma e liberdade. Então a gente viu aí a mente do Bodhicitta, né. Essa é uma mente, né, da a gente pode ver muito isso ligado, né, na nossa à tradição ortodoxa, né, cristã, né, falava que só o amor, né, é capaz de dar libertação, né. E esse amor, né, é uma forma do caminho da libertação, né, e é buscar que a nossa consciência, ela está para além, né, desse eu que se apega a essa individualidade, esse reconhecimento de da que não existe nada separado, né, dessa interconexão de tudo que existe. E isso daí que nasce a verdadeira compaixão. Então,
trazendo aí essa parte bem mais profunda, né, da tradição, eh, dos mistérios. Karma e liberdade. Isso também modifica profundamente nossa relação com o karma. Se anteriormente o karma podia ser percebido apenas como uma sucessão de causas e consequências que nos aprisionavam ao passado, agora começamos a compreender que ele também representa o campo onde a consciência pode exercer a sua liberdade. O passado continua produzindo seus frutos, mas o presente torna-se um espaço de liberdade. Cada escolha realizada com maior lucidez interrompe antigas cadeias de repetição e inaugura novas possibilidades para a consciência. O karma deixa de ser visto apenas como herança e passa a ser compreendido como oportunidade de transformação. Assim, o despertar do coração não elimina o caminho individual, mas transforma profundamente a sua direção. A consciência continua seu processo de amadurecimento, mas já não caminha apenas por si mesma. Então, a gente passa a participar não, né, não só da libertação individual, né, que é essa expansão dessa consciência para além daquilo que desse, desse eu, né, desse eu que está a serviço da alma e que se reconhece, né, que não que ele não se reconhece como só uma espaços de consciência para participar das experiências, mas essa identificação com esse eu isolado, né, é que faz é a causa principal das aflições. E que quando percebemos que esse eu não, né, esse eu não é um eu isolado e ele não é a verdadeira consciência, que existe uma consciência maior, uma consciência que vê que a emanação está em todas as coisas, né, que existe uma unidade por toda a separatividade, e como esse eu que busca, né, então compreender essa verdadeira compaixão, né, compaixão de Cristo, é esse amor de Cristo, né, o amor de Buda, né, o amor do Bodhisattva, né, que já desperto, né, para essa realidade. Seu crescimento torna-se inseparável do crescimento da vida que a cerca. Entrada nos mistérios menores. Esse despertar do coração prepara silenciosamente a entrada nos mistérios menores, né? Os mistérios menores é a parte 2 do nosso livro. Então, né, quando a gente começa a escutar o chamado da alma, a gente está agora, né, se preparando para entrar nos mistérios menores, né? Como é que a gente pode se preparar, né? Se os mistérios começa, né, parte 2, a preparação. A partir daqui, o objetivo da disciplina espiritual já não será apenas conhecer a si mesmo ou superar o sofrimento. Será aprender a viver de tal maneira que cada pensamento, cada palavra e cada ação se torne expressão cada vez mais transparentes da consciência que desperta, né? Se olhar como um despertar da consciência, né? É por isso que todas as grandes escolas iniciáticas insistiram tanto na união entre sabedoria e amor. O conhecimento sem paixão pode se tornar-se orgulho. A compaixão sem direcionamento pode perder-se no sentimentalismo, né? O conhecimento sem compaixão pode tornar-se orgulho. A compaixão sem discernimento, entre parênteses, sabedoria,
pode perder-se no sentimentalismo. Somente quando ambos caminham juntos nasce aquilo que verdadeiramente transforma a alma. A sabedoria que desperta. O despertar do coração representa um dos momentos mais belos da jornada da alma, mas ainda não sua plenitude. A compaixão abre a consciência para a unidade da vida. A sabedoria ensina a permanecer nessa unidade com discernimento. Ou seja, né, essa dobradinha que nós falamos lá no início, né, que a sabedoria, né, e o amor e a sabedoria, né, estão na unidade, né, imanente nessa unidade. Então ela, falando aqui de dobradinha, mas ela é uma coisa só, né, ela faz parte como se fosse, né, mãe e filho, né. Cristo representa essa esse amor, né, esse amor que nos atrai, né, que nos coloca no caminho, né, da unidade, e a mãe, a sabedoria, né, para as tradições dos mistérios. Ela representa a alma, nossa alma, né, e essa alma sábia, que sabe sua origem, né, e que ela precisa achar a direção, né, essa expansão da consciência crística, né, desse amor, juntamente, né, que é através desse amor que nós podemos encontrar o nosso lugar no mundo, né. Então a sabedoria que desperta, o despertar do coração representa um dos momentos mais belos da jornada da alma, mas ainda não sua plenitude. A compaixão abre consciência para a unidade da vida. A sabedoria ensina a permanecer nessa unidade com discernimento. Se o coração desperta para todos os seres, a sabedoria desperta para a realidade que une todos eles, né? Todos os seres. Então, o coração desperta para todos os seres, o coração é a chamada para a nossa alma, mas a sabedoria desperta a realidade que nos une a todos, né? Essa realidade una que reúne a todos. Amor e sabedoria. Nas antigas escolas iniciáticas, compreendia-se que nenhuma transformação espiritual estaria completa enquanto o amor e a sabedoria não caminhassem juntos. O amor impulsiona a alma a sair do estreito círculo do ego e volta-se para a vida. A sabedoria impede que esse amor se perca nas ilusões da personalidade. Quando ambas se unem, nasce uma nova forma de consciência, uma consciência capaz de agir sem se apropriar da ação, servir sem buscar reconhecimento e compreender sem julgar. Conhecimento e sabedoria. Essa sabedoria não nasce da acumulação de conhecimento nem da habilidade intelectual. Então, né, isso é importante, né, saber que quantidade de conhecimento intelectual não representa sabedoria. A sabedoria, ela é uma revelação daquilo que já está sempre na gente, né? E segundo as tradições dos mistérios. Então, não, né, a, a, não que o conhecimento intelectual não seja importante, né? Mas não podemos confundir esse conhecimento intelectual, né, como sabedoria. Até porque se existe uma sabedoria, né, que representa uma verdade, essa verdade ela não pode estar sujeita a
a transformação, né, a impermanência, ela tem que ser permanente. Então, se existe uma sabedoria, a sabedoria ela tem que ter uma permanência, né. Ele surge lentamente, ela surge, né, a sabedoria, lentamente quando a consciência aprende a observar sem identificar-se, a agir sem apegar-se aos frutos da ação e a reconhecer a presença de uma ordem mais profunda em todos os acontecimentos da existência, né. Então esse reconhecimento que existe uma ordem por trás, né, uma emanação que está presente, né, em todas as coisas, em nós mesmos, né, e que existe uma ordem né, que uma lei, né, que ordena, né, que todo o cosmos, né, existe um mundo da plenitude, né. Isso, né, esse desvelar dessas coisas que pode nos levar à sabedoria, né. Talvez por isso possamos dizer que o conhecimento pertence à mente, mas a sabedoria pertence ao ser. O conhecimento pode ser recebido de um mestre, estudado em um livro ou transmitido por uma tradição. A sabedoria, porém, precisa tornar-se experiência viva. Então, as tradições dos mistérios, né, ela fala de uma sabedoria, né? Então, esse estudo dessa sabedoria, desse conhecimento que fala dessa sabedoria, ela é só um caminho, mas sem a experiência, sem o abrir-se, né, ou tirar os véus da ignorância, né, é possível chegar a uma sabedoria, que a sabedoria é inerente ao ser, né? Ela está no ser, ela não está fora, né? O conhecimento, as tradições que tenta revelar uma determinada sabedoria, ou dar um caminho, um mapa, ela só é um mapa, mas a experiência ela tem que ser vivida, né. Então, nenhum mestre, nenhum livro, nenhuma tradição vai levar ninguém à sabedoria, né. Ela é um mapa, mas o percurso tem que ser feito por cada alma, e é individual, né. Apesar que nós participamos de uma unidade, né, e a gente contribui nesse karma, né, o karma, né, universal, mas o caminho é individual, né. A sabedoria como experiência viva, ela precisa atravessar o corpo, as emoções e os pensamentos, até transformar a maneira como nos relacionamos com o mundo. Quando isso acontece, a personalidade deixa de ser apenas um conjunto de hábitos e condicionamentos e começa a tornar-se um instrumento consciente da alma. Talvez seja esse um dos sentidos mais profundos da iniciação. Não se trata apenas de receber ensinamentos secretos ou atravessar cerimônias simbólicas, mas de permitir que aquilo que foi compreendido transforme-se efetivamente nossa maneira de viver. A sabedoria que já habita a alma. A sabedoria não é uma conquista do ego, é uma revelação da própria natureza da consciência. Ela sempre esteve ali, aguardando o momento em que a personalidade se tornasse suficientemente transparente para permitir sua manifestação, né. A gente também manifesta a sabedoria através da personalidade. Então a personalidade é um instrumento da nossa alma, né.
Quando a compaixão e a sabedoria finalmente caminham unidas, o iniciado começa a compreender que toda a sua jornada possuía um propósito muito maior do que escapar do sofrimento ou alcançar um estado de paz interior. Participar da obra da vida. Seu verdadeiro destino é tornar-se um participante consciente da obra da vida. A partir desse momento, cada pensamento, cada palavra e cada ação pode transformar-se em expressão da consciência desperta. Assim termina a primeira etapa da jornada da alma. O chamado foi ouvido, o esquecimento começou a ser desfeito, o coração despertou para todos os seres. E no silêncio que acompanha essa transformação, a sabedoria começa a iluminar o caminho que será percorrido nos mistérios menores. A vontade chama a alma para a jornada, o amor desperta seu coração para todos os seres, mas é a sabedoria que lhe permite reconhecer o caminho e percorrê-lo com discernimento. Fim da parte 1. Hoje é um dia bem especial, terminamos essa parte 1 do livro com o chamado. Espero que a gente, né, reflita, né, sobre todo essa... deixa eu mudar aqui a apresentação, gente, vou tirar só um pouquinho. Que a gente possa refletir, né, trazer para o discernimento da nossa alma tudo aquilo que a gente viu nessa parte 1 do livro, né. Para mim também tem sido um aprendizado ficar gravando aqui vídeos no YouTube, compartilhando, né, essa sabedoria que foram anos de estudo, né, e que eu escrevi um livro, e a partir desse livro criei esse canal chamado de A Jornada da Alma. E à medida também que eu venho escrevendo esse livro, eu também estou fazendo esse Jornada da Alma. E à medida que eu também venho dando fazendo esses encontros, né, passando essa sabedoria que não é minha, né, eu sou só um transmissor dessa, eu também estou fazendo essa jornada de alma, né. E espero que daqui a um tempo eu consiga também estar fazendo lives, né, ao vivo, talvez criando um grupo, né, aqui no canal para a gente poder estar trocando um pouco mais, tá. Mas esse primeiro momento, a gente vamos começando aí fazendo essa leitura comentada desse livro, tá. Então terminamos aqui a parte 1, né, e na próxima terça-feira entramos nos mistérios menores, né, nessa preparação, né, a partir que a gente tem essa escuta, né, do chamado, aí, a gente pode escolher seguir o caminho, né, e para esse mapa, né, para a alma, encontrar sua pérola, né, e retornar, né, a partir dessa pérola enriquecida com essa consciência, né, retornar aí à sua origem. E esse é o processo que a gente tenta nesse livro, né, agora com os mistérios menores, depois com a parte 3, os mistérios maiores, e na parte 4, os grandes mistérios, que é a reintegração. Fico todos com Deus e até a nosso próximo encontro com a parte 2 do livro. Um grande abraço.